Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, famílias abençoadas do Senhor. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro. E hoje é mais um dia que o Senhor nos concede. E hoje nós temos o privilégio de compartilhar com vocês mais uma devocional, mais uma palavra, né? Uma palavra de Deus para o seu coração. E o tema da nossa devocional de hoje, querido, é edificando a rocha. Edificando a rocha. E o texto se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A vida cristã é um trabalho árduo. O cristianismo envolve trabalhar sistematicamente para implementar as verdades da palavra de Deus na sua vida. A profundidade espiritual e a maturidade não vêm sem esforço consistente. Jesus tinha acabado de concluir o Sermão do Monte, que estabelece algumas das verdades mais profundas que já foram proferidas. O Filho de Deus tinha explicado claramente o tipo de vida que agrada ao Pai. Ainda assim, Jesus sabia, ao concluir o seu sermão, que alguns dos seus ouvintes partiram e nunca aplicaram uma palavra do que tinham ouvido. Jesus disse que um homem que toma as palavras de Deus e edifica a sua vida sobre elas é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha. Construir sobre uma rocha é difícil. É preciso um grande esforço para estabelecer um alicerce sobre uma rocha. Uma casa construída sobre areia provê conforto instantâneo. Construir sobre uma rocha é trabalhoso e tedioso. Construir sobre a areia deixa o construtor em uma posição vulnerável, enquanto construir sobre a rocha é seguro. Como você pode dizer qual o tipo de fundação sobre o qual uma vida foi construída? Observe o que acontece quando uma tempestade vem. Uma vida construída sobre a palavra de Deus irá resistir à mesma tempestade que vai a vida que levou em consideração a palavra de Deus. Não há atalhos para a maturidade espiritual. A maturidade vem apenas por meio de muito trabalho e obediência ao que Deus diz. Da próxima vez que você ouvir Jesus falando, comece de imediato a edificar a sua vida sobre essa verdade, para que nenhuma tempestade possa desestabilizar você. Querido, viver é desafiador. Viver é desafiador. E a palavra de Deus diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu costumo dizer que as palavras de Jesus são palavras, né, de conforto, mas também palavras de verdades, palavras verdadeiras. São palavras de encorajamento. Eu costumo dizer que as palavras de Jesus são palavras de encorajamento, mas também são palavras realistas. Palavra de encorajamento. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, é uma palavra de encorajamento. Mas também são palavras realistas.
No mundo tereis aflições. No mundo, eu e você vamos enfrentar aflições, queridos. E o propósito de Deus, querido, é que essas aflições, ao chegar, possamos passar por elas, não ficar nelas. Quantas vezes as aflições nos sobrevêm e muitas vezes nós paramos. Por um momento nós estamos ali, literalmente ficamos parados no tempo. Literalmente, essas aflições nos paralisam. É por isso que eu disse que viver é desafiador. Mas porém, querido, algo que eu e você temos que ter essa convicção, que Deus, Ele não é indiferente às nossas aflições, às nossas angústias. Deus não é indiferente, querido. Jesus passava por ela, Jesus passou por tantas aflições, por tantas angústias, mas havia um segredo. Constantemente ele falava: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vê a mim. Esse era o segredo. Para quando as tempestades viessem, Jesus ele estava alicerçado na palavra. Ele obedecia à palavra de Deus. Por que eu estou dando essa pequena introdução? Porque a nossa devocional de hoje nos leva sobre este lugar, né? Edificados na rocha, edificados na palavra de Deus. Edificados na palavra de Deus. Por quê? A nossa devocional fala sobre o dia mau, sobre a tempestade. Quando as tempestades nos sobrevêm, vem sobre a vida de todos nós estamos, né, vulneráveis, estamos assim, podemos passar por essa tempestade. Mas há um segredo. A nossa devocional nos fala claramente, que fica muito visível, se a nossa casa está construída na rocha ou na areia. A nossa devocional nos fala que construir a casa sobre a rocha é trabalhoso. Não vem pronto. É preciso edificar, é preciso trabalhar isso. É preciso ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Não ignorar. Quantas vezes nós ouvimos algo da palavra de Deus e muitas vezes nós não guardamos em nosso coração. E vem outras coisas e rouba aquela semente, querido. Só que quando a tempestade vem, fica muito claro, é revelado ali se a nossa vida realmente está, a nossa casa está realmente alicerçada na palavra de Deus. Viver é desafiador. E os últimos dias estão sendo mais desafiador ainda, mais do que nunca, querido. Temos que trabalhar para permanecer com a nossa casa edificada sobre a rocha. Para quando essa tempestade vier bater em nossas casas, né, na nossa vida espiritual, possamos permanecer firmes. É por isso que se faz necessário tomarmos posse da palavra de Deus. Não podemos ignorar a importância da palavra de Deus em nossas vidas, querido. A nossa fé, quando as lutas, quando essa tempestade vier, nós possamos, né, sim, como seres humanos, sentir aquele impacto. O choro é natural, né? O momento difícil muitas vezes vai nos deixar assim, o que está acontecendo? Ficamos muitas vezes sem um norte. Mas automaticamente nós elevamos o nosso foco para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É dele que vem o nosso socorro. Não existe meios. Conforme a nossa devocional falou, não existe atalhos. Não existe atalhos. Não existe outro meio.
O meio é se alicerçar na rocha, alicerçar sobre a obediência à palavra de Deus, querido. Eu pergunto para você, você está alicerçando, né? A sua casa está alicerçada na rocha ou na areia? Se está sobre a areia, hoje é o dia que o Senhor nos convida a rever tudo isso. Porque a enfermidade pode vir sobre a nossa casa, né? O desemprego, a doença pode vir sobre as nossas vidas, né? Como Jesus falou inicialmente, no mundo nós passaremos por aflições, mas devemos ter ânimo e não desistir, permanecer firme. Essa palavra que Deus nos traz é porque Ele quer que você passe, que você guarde em seu coração. O desejo de Deus é que você permaneça, combata o bom combate, termine a carreira, né? E guarde a sua fé. Combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. É que muitas vezes nós paramos no caminho. Por quê? Porque as aflições da tempestade são grandes. E nós somos seres humanos e Deus reconhece as nossas limitações, querido. Deus reconhece as suas limitações. Deus reconhece as nossas fraquezas. Deus sabe até que ponto nós possamos suportar. Deus não está brincando. Deus não brinca com a gente, querido. Ele é Pai. Ele é o seu Pai. E Ele quer que você permaneça firme nele, inabalável. Quando os dias vierem, para o mundo parece loucura. O que está acontecendo com aquele crente? Ele está vivendo um momento de uma grande tempestade. O dia mau está vindo sobre a casa dele. Mas ele permanece rindo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas só Deus sabe como é que estão as guerras dentro dele. Porque a fé dele não está baseada em circunstâncias. A casa dele não está baseado, não foi, construída na areia, foi construído na rocha. Esse crente tem profundidade, esse crente tem raiz. E nesses dias, queridos, mais do que nunca, a nossa casa tem que estar sobre a rocha. Porque está vindo muitas situações que mexem com o nosso emocional, que mexem com a nossa estrutura, que está mexendo com a nossa casa espiritual. Mais do que nunca temos que construir profundidade na palavra de Deus. Profundidade na palavra de Deus. E Deus nos convida neste dia a permanecermos, a buscarmos, a construir a nossa casa sobre a rocha. Quando se fala em construção, o pensamento que se vem é trabalho, é suor, né? É planejamento. Deus nos convida a permanecermos construindo a nossa casa sobre a rocha, em obediência à palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, querido. Obedeça a palavra de Deus, fique firmes. As aflições que você muitas vezes enfrenta, muitos dos seus irmãos em Cristo, muitos dos nossos irmãos em Cristo estão passando por elas, mas não estão negando ao Senhor. Não negue ao Senhor, não estou negando a Jesus, porque a sua fé não está construída, não tem profundidade. A sua fé tem profundidade. A sua casa está construída sobre a rocha, em obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos permanecer construindo a nossa casa sobre a rocha? Que bom que o Senhor nos concede esse dia, que bom que o Senhor nos traz essa palavra. Deus abençoe o seu dia, querido. Que Deus abençoe a sua casa. Permaneça construindo a sua casa sobre a rocha. Vamos juntos. Vamos juntos. Né? Vamos juntos permanecermos inabaláveis. Mesmo com as circunstâncias muitas vezes adversas. Permanecermos firmes. Porque a nossa casa está sobre a rocha, querido. Que o Senhor abençoe o seu dia. Graça e paz.